Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês se encontrem bem no momento que estejam assistindo esse vídeo, que você tenha percorrido essa jornada conosco aqui nesse primeiro módulo de Fundamentos da Liderança Cristã, módulo esse que compõe o nosso projeto Alicerce, projeto de estabelecimento de visão de igreja e de treinamento de líderes da igreja de Jesus Cristo também. Temos usado isso na nossa igreja presbiteriana do setor Pedro Ludovico, mas você que assiste é muito bem-vindo em compartilhar esse conteúdo conosco também. Nós finalizaremos agora, nessa sexta aula, os princípios da liderança cristã. E terminamos a última aula falando justamente que Paul Tripp terminaria o seu livro falando sobre uma liderança que sobrevive ao tempo a partir de outros 3 elementos principais da sua apresentação da sua obra. Nós vamos ver então que a graça, a longevidade e a presença são fundamentais para a permanência de um líder cristão. A pergunta que nós temos diante de nós hoje é como então sobreviver a décadas de ministério? Essa pergunta pode parecer um pouco audaciosa e ousada, como se querêssemos perdurar líderes por muito tempo, mas a ideia não é essa. A ideia dessa pergunta e dessa intenção de Paul Tripp é que nós pensemos como mantermos o fogo ativo, vamos por assim dizer, no nosso trabalho, na nossa ação de líderes. Afinal, nós acabamos de ver nas outras aulas que a liderança é uma batalha, que temos desafios, que ela é um serviço, um sacrifício, melhor dizendo, e muitas vezes a gente se queixa e se pergunta, será que conseguimos viver uma vida inteira, anos a fio, liderando na Igreja de Cristo Jesus, sendo instrumentos de liderança, passando 10, 20, 30 anos no ministério? E ao chegarmos à jornada desses 12 princípios, nós vamos ver que a resposta para a longevidade e para a manutenção no ministério é sempre a graça de Deus sobre a nossa comunidade e também a confiança na promessa da presença de Cristo Jesus no meio do nosso trabalho. E nós veremos isso a partir do 10º princípio, quando vemos os elementos da graça presentes no nosso meio. Paul Tripp começa nos mostrando, como primeiro princípio, de que a comunidade de líderes precisa ser moldada pelo Evangelho e ter como comprometimento um estilo de vida pautada por recomeço. O nosso Evangelho é o Evangelho dos recomeços. Nós temos como visão que todos os dias, frequentemente, nós pecamos. Nós tomamos decisões erradas. E se fôssemos, por assim, desistir da nossa fé por causa dos erros que cometemos, já teríamos deixado ela há muito tempo. O que aprendemos é que, apesar das constantes falhas e dos constantes erros na nossa vida espiritual, Deus nos perdoa e nos restaura e nos leva para uma vida de recomeço. Da mesma forma, é com relação às nossas falhas e erros como líderes da Igreja de Cristo Jesus. Se você pensa que trabalhar na igreja é sempre acertar, cuidado, porque você vai cometer erros. Aliás, você vai falhar muito mais do que vai acertar. Não por má intenção, não por causa disso, mas porque é pecador, porque é limitado, como vimos nas aulas anteriores, porque tem várias dificuldades e aspectos. O que não podemos cultivar dentro das nossas características e culturas de líderes é a ideia de que a falha, o erro precisa ser uma coisa que determina a trajetória de um líder. A questão não é se vamos falhar, mas como líderes que somos lidaremos com a nossa falha e a falha dos nossos irmãos. O grande problema é como lidar com, claro, as nossas falhas e as falhas dos outros. E o grande problema é justamente que, como vivemos nessa cultura de cancelamento, nós pensamos justamente que quem erra precisa ser cancelado, precisa ser execrado, precisa ser condenado frente a todas essas coisas. Nós focamos muitas vezes como líderes na punição e queremos muito mais preservar a imagem da instituição, preservar a imagem da igreja, da liderança, do ministério, do trabalho, e acabamos usando os erros dos nossos liderados, ou até mesmo os nossos erros, como repertório para munição, para atirarmos em quem falhou, para condenarmos quem falhou, ou colocarmos os nossos líderes sobre suspeita por causa das suas falhas. Aqui não é lugar para cancelamento. Veja que o próprio Jesus diz naquela famosa história da mulher adulta, aquele que nunca errou, atire a primeira pedra, que nunca pecou, atire a primeira pedra.
Jesus está chamando a nós a termos uma genuína consciência, a termos uma genuína mentalidade de que a cultura de líderes do povo de Deus sempre precisa olhar para o erro pensando em restauração, como ele mesmo faz com aquela mulher naquele dia e com tantos outros, dizendo: os que te condenaram foram embora, vá e não peques mais. A disciplina, portanto, como instrumento que Deus nos deu como líderes, ele tem esse objetivo, restauração e cura. É assim que Deus age no meio do seu povo e é assim que ele preceitua que nós façamos. Veja, por exemplo, o que diz o apóstolo Paulo lá em Gálatas 6, quando chama a nossa atenção para que tratemos os erros buscando restauração. Ele diz: irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, ou seja, vocês que estão andando no caminho correto, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. O espírito de brandura se desenvolve justamente porque nós sabemos também do nosso potencial, da nossa possibilidade de fracassarmos e falharmos contra o nosso Deus. O foco ao lidarmos com os erros das nossas lideranças ou dos nossos liderados é no arrependimento, ou seja, na renúncia do erro, no reconhecimento do erro e na busca por não voltar a praticar mais. O problema é que muitas vezes nós esquecemos disso e nós queremos satisfazer a nossa justiça, satisfazer o nosso senso de erro e falha cometido contra nós, culpando e jogando pedra em cima dos nossos líderes. Mas na verdade nós precisamos olhar que a igreja ela cultiva o foco em arrependimento. A graça precisa ser vista em ação. O perdão sela o passado. Uma vez que nós perdoamos os líderes ou os liderados por meio dos seus erros, nós não precisamos retornar as falhas deles de volta. Eles foram perdoados. Se Cristo Jesus não os condena, quem somos nós para os condenar? Nós precisamos desenvolver assim essa cultura que visa a restauração dos nossos irmãos. Claro, não estou falando aqui que em alguns casos, certos pecados ou falhas devolvam as posições para as posições de liderança. Certos pecados não podem ser cometidos outras vezes, não porque não haja perdão, mas porque envolve justamente parte da disciplina, o não retorno às posições. Mas o que aqui estamos falando é de falhas mínimas e pequenas, ou falhas comuns e corriqueiras, ou até mesmo algum grau de falha grave em que nós precisamos cuidar das pessoas, zelar e cuidar da vida delas também. E aqui fica uma reflexão, uma pergunta para você. Você é rápido para perdoar? Você arquiva os erros dos seus irmãos para usar como munição? Qual dessas duas posturas você tem usado como líder? Como você tem lidado com todas essas questões? Você tem sempre um repertório pronto para dizer do erro do seu inimigo, do seu irmão que você tem problema? Ou você já é rápido para o perdão e segue adiante frente a todas essas coisas? O que nós não podemos deixar de pensar, de nos lembrar, é que ninguém corre a maratona sozinho. E esse é o penúltimo princípio, o princípio de número 11, para que os líderes da igreja também desenvolvam longa atividade ministerial na igreja, eles precisam trabalhar juntos. A longevidade no ministério é sempre resultado da comunidade evangélica. Ministérios longos não são fruto de super-homens, de super-mulheres que são obstinados, mas são resultados de homens que têm amparo quando as forças caem. Muitas vezes você vai cansar, muitas vezes vai desanimar, vai se frustrar. E aqui é um princípio importante, que ministérios saudáveis são frutos de pessoas que têm outros para te sustentar. O maior exemplo de tudo isso, claro que não é a intenção, mas fica bem vívido nas nossas mentes, é quando Moisés está ali com as mãos levantadas e em dado momento se cansa e Josué e Arão sustentam as suas mãos e enquanto as suas mãos estão de pé, o povo de Deus ganha as batalhas. Muitas vezes a gente precisa de Josué e Arão segurando as nossas mãos e nos levantando para que o povo de Deus continue ganhando também as suas batalhas, se assim possamos dizer, mas não por esse sentido, é porque Cristo nos concede uma comunidade, um povo que carrega os fardos uns dos outros e os auxilia na caminhada. Nós não estamos aqui em um tiro de 100 metros rasos, nós não estamos aqui em uma corrida em que cada um faz a sua parte e está tudo certo e o outro que se lasque para resolver a sua posição. Aqui nós estamos lutando batalhas juntos e nenhuma guerra é vencida sozinho, porque Deus nos deu irmãos.
E aqui então nós precisamos perguntar a nós mesmos se nós temos sido cavaleiros solitários na igreja, se nós temos agido de maneira solitária. Você tem amigos, amigos mais chegados que irmãos na fé? Você tem pessoas a quem compartilhar as suas lutas, os seus fardos? Quem são os homens que carregam a maca quando você está ferido? Você sabe quem são eles? Para quem você tem sido também um carregador de maca? Você já parou para pensar sobre os líderes da sua igreja, da nossa igreja, que às vezes estão precisando de alguém que carregue a maca deles? Você já buscou perguntar para eles como eles também podem ser auxiliados por você? Você já recorreu ao auxílio de alguém? E se sim, você sabe o quão isso é precioso na sua vida também. Nós não podemos perder de vista que o segredo para sermos longevos no ministério envolve o compartilhar as nossas cargas uns com os outros. E essas são sempre as instruções do apóstolo Paulo quando nos chama a oração também. E aqui, novamente, ela retornando como um dos principais instrumentos para uma boa liderança cristã. Então, dentro disso, compreenda que você precisa dividir o seu fardo, compartilhar os afazeres, para que você não acabe caindo num cinismo de achar que os problemas da igreja são impossíveis de serem resolvidos, ou até mesmo os seus problemas são impossíveis de serem resolvidos. E dentro disso, então, você compreender que o melhor antídoto para a sua vida contra o desânimo é a presença real de Jesus Cristo na obra que Ele te comissionou. Nós vamos lidar com o inevitável das nossas fraquezas através da lente da presença e da graça de Jesus. Nós precisamos saber que, por mais que conheçamos os bastidores às vezes podres e problemáticos da nossa igreja e dos nossos irmãos, isso não é espaço para sermos críticos e céticos quanto à igreja e às pessoas no meio do corpo de Cristo Jesus. Caso contrário, nós desistiremos mesmo da igreja. Nós nos frustraremos mesmo ao ver os bastidores, ao ver os problemas. Mas a melhor forma de compreender isso é ver a presença real de Cristo lidando com essas coisas. Como que nós não desistimos sabendo dos problemas da igreja, é saber que Cristo está no meio do povo dele, está ativamente presente. Lá em Apocalipse, capítulo 1 e também no capítulo 2 isso fica muito claro, fica evidente que Cristo está presente no meio do seu povo através da ilustração ou da visão que João tem de Jesus andando no meio dos candelabros, dos castiçais. Ali mostra que Jesus está atento, presente no meio da sua igreja. Se às vezes a igreja está com problemas na sua liderança, se ela tem defeitos e problemas graves que ainda não são tratados, creia que Cristo irá lidar com eles sim. Creia que Cristo irá agir. Creia que Cristo também te oferece oportunidade para outras igrejas e outros locais de serviço e comunhão também, caso a sua igreja já tenha abandonado a fé há muito tempo. Dentro de tudo isso, perceba que Cristo está sempre presente no meio do seu povo e é Ele que sustenta. É sempre essa imagem que Ele transmite nas suas cartas, que João é apenas um porta-voz, para comunicar às 7 igrejas do Apocalipse. Eu estou presente, eu ando no meio dessas igrejas e sei quais são todos os seus problemas e seus defeitos e chama eles ao arrependimento. A melhor forma de nós lidarmos com os problemas, os defeitos da nossa igreja, não é sermos cínicos ou céticos, não nos tornamos críticos uns dos outros, mas é recorrendo ao auxílio de Jesus Cristo, é suplicando a Ele para que Ele intervenha e promova arrependimento e tire de fato aqueles que não são verdadeiros irmãos na fé e que não vão se tornar irmãos na fé no meio do seu povo, para que não continuem a efetivar desgraça na vida do povo de Deus. Dentro de tudo isso, então, como servo de Cristo Jesus, você compreende que Jesus Cristo tendo a sustentação das igrejas, e é outra imagem que Apocalipse usa, que ele está sustentando as suas igrejas em suas mãos, que nas suas mãos ele tem o controle dessas igrejas, é que você precisa crer e acreditar na ação dele sobre esses problemas. E assim a gente termina o nosso módulo, termina esse período de aulas aqui, lembrando de que todos esses princípios chama a nós a reconhecermos a nossa insuficiência, mas a suficiência de Cristo. Nós somos reconhecidos como insuficientes frente a tudo isso.
mas cremos que a suficiência e o cuidado de Deus por meio da sua igreja acontece porque Cristo é suficiente na igreja. Nós suportamos a bagunça do ministério porque a graça e a presença de Cristo são infinitamente maiores que as nossas fraquezas. E se tem uma frase que Paul Tripp chama muita atenção nesse livro, é que o caos é o cenário perfeito para a graça de Deus trabalhar. Então não se assuste como líder, depois de todos esses princípios, você falar, nossa, eu sou um líder e tudo está um caos ainda, está muito distante dessas coisas. É nesse caos que a graça de Cristo Jesus irá trabalhar na sua vida e na vida dos seus liderados. O senhorio de Cristo sobre a igreja do setor Pedro, sobre qualquer outra igreja, de qualquer irmão que esteja assistindo, é garantido. Ele sustenta a graça, por meio da sua graça, com comunidade, também a sua liderança. É Ele quem dá vida. E nós lideramos a partir da vitória dele. Nós não podemos esquecer que estamos liderando um empreendimento já vitorioso. E essa vitória não veio do nosso sucesso, mas da vitória de Cristo. E é essa alegria que a gente precisa renovar no nosso trabalho, no nosso ministério. É essa certeza, essa segurança que a gente precisa se apegar. É nisso que nós devemos nos colocar sempre prontos para servir também. Nós suportamos todas as diversidades e problemas do meio da igreja de Cristo, porque é Ele que está presente sustentando todas essas coisas. E o que eu quero concluir com você é que você reconheça isso. Lembrando lá da nossa primeira aula, que para que você seja um bom líder, aprenda sendo um bom liderado. Não tem como você conduzir o seu serviço, o seu trabalho na Igreja de Cristo Jesus, sem reconhecer a vitória e a suficiência dele no meio dessa empreitada. Eu quero orar justamente isso com você, depois eu passo algumas instruções finais desse módulo e dessa aula também. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, porque a sua vitória e a sua ação por meio de Cristo Jesus é suficiente sobre nós. Obrigado por todas essas aulas onde reconhecemos vários defeitos da nossa liderança. Mas obrigado porque o Senhor também nos apresenta com o teu evangelho, com a tua graça, a solução para resolvermos esses desafios que temos e também as nossas falhas e os nossos erros de caráter, Senhor. Nos ajude então, ó Deus, a olhar para a mensagem de Apocalipse no capítulo 1, ver Cristo presente no meio do seu povo e saber que ainda hoje Ele está efetivando o seu cuidado no meio do seu povo, todas as vezes que a sua palavra é vividamente pregada em nossas igrejas. Que os nossos corações sejam mais abertos para ouvir, que paremos tudo para ouvir mais a sua palavra e nos afadiguemos cada vez mais em conhecer ao Senhor por meio do que o Senhor revelou. Ajude aos meus irmãos nesse curso, ajude a todos aqueles que percorreram e assistiram a essas aulas possam ser transformados pelo Evangelho da Tua graça. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Novamente eu quero te agradecer. Aqui abaixo vai estar os materiais e comentários adicionais, além de formulários e avaliações para que você preencha e a gente avalie as aulas anteriores também. E depois nós teremos lá no nosso grupo de WhatsApp as instruções sobre o nosso encontro presencial. A partir de todos os princípios que nós levantamos aqui, nós faremos alguns estudos de caso, de situações e circunstâncias, vamos nos reunir em grupos e vamos avaliar em que princípio esses líderes que trabalharemos fracassaram ou acertaram à luz dos princípios que falamos e ouvimos nas nossas aulas aqui também. E será um momento também de oportunidade da gente compartilhar os nossos desafios, estarmos juntos em oração uns com os outros e pensarmos mais na obra de Cristo Jesus. Eu desejo que esse tempo tenha sido proveitoso para você e no próximo mês nós retornaremos essas aulas com outros estudos da Palavra de Deus, visando formar lideranças saudáveis e visão de igreja correta, bíblica e reformada. Que Deus te abençoe, seja muito feliz na presença do Senhor.